Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Queridos, prestem atenção. Hoje nós vamos continuar com o nosso programa de redação e falaremos sobre o assunto do capítulo 9 do livro de produção textual, que é Carta do Leitor. Este assunto está na página 20, capítulo 9, livro de produção textual, certo? Quando você fala em carta, automaticamente você lembra do modelo antigo de carta, né? Que na verdade não chegou a atingir a geração de vocês. A geração de vocês não pegou esse meio de comunicação tão forte. Vocês não têm o hábito de escrever ou de receber cartas. Só que a carta do leitor é um texto diferente. Vai ser realmente um tipo de carta, né? Que nós vamos chamar de gênero epistolar. Toda vez que você ouvir essa palavra epístola ou epistolar, remete à carta, ao gênero textual chamado carta. Só que aí vai ser um tipo de carta que geralmente vem em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar as opiniões a respeito das reportagens, das notícias, das matérias que eles transmitem ao seu leitor. E aí o que acontece? As revistas, elas mantêm, ou os jornais, elas mantêm um espaço reservado justamente para receber essas opiniões, seja em forma de sugestão, de crítica, de pergunta, de elogio ou de reclamação. E aí essa forma escrita que os leitores enviam para os meios de comunicação, independente de qual meio seja, é que nós vamos chamar de carta do leitor. Aí você vai me perguntar assim, professora, por que é importante? Qual a importância de uma carta do leitor? É importante porque o leitor consegue interagir com o meio de comunicação que ele está usando. É uma forma dele expor o seu ponto de vista, né? Ele vai dizer se ele gostou, se ele não gostou, qual é a informação a mais que ele pode acrescentar naquela pesquisa, qual é a dúvida que ele tem em relação àquela informação ou àquele assunto. Então, é justamente como se fosse um elo de ligação. É a forma que o leitor tem de expressar o que ele pensa, de expressar o que ele quer, né? É a forma de se estabelecer comunicação entre o meio e o leitor. Se eu estou falando para vocês que é uma forma de expressar a comunicação, então automaticamente a carta do leitor vai possuir um remetente, que é quem emite, ou seja, o locutor, quem escreve a carta, né? E o destinatário, que é o receptor, ou seja, aquela pessoa que vai receber a mensagem. Emissor é quem emite, é quem escreve, quem fala, quem está transmitindo a mensagem. E destinatário é a pessoa que recebe, tá, gente? É o receptor. Aí vocês podem me perguntar assim, professor, existe um modelo específico para a carta do leitor? Um modelo, assim, básico? Não, não tem. Não tem um modelo que seja único, não. Ele vai seguir o padrão e o espaço que for determinado pelo meio de comunicação. Como assim? Então, assim, algumas revistas deixam um espaço, na verdade, deixam um espaço que é reservado para que os leitores interajam. Então, aquele espaço ali é justamente o que o leitor vai utilizar para expor sua opinião. Pronto, então só aquele espaço. Alguns jornais deixam um espaço diferente, de repente deixam uma coluna para que os leitores se pronunciem. Então não tem um modelo específico, porque cada meio de comunicação vai utilizar o seu espaço, tá? Vai determinar um espaço que pode ser diferente. Então a apresentação e o espaço destinado para a carta do leitor, eles podem ser realmente diferentes. E aí você pode me perguntar assim, e a estrutura? O que tem nessa carta do leitor? A estrutura da carta do leitor é basicamente a estrutura de uma carta comum. Por quê? O que nós vamos colocar nessa carta? Local e data, que é a primeira coisa, né? Logo em seguida o vocativo. E o que é o vocativo? É o termo que você usa para se referir a alguém, para interpelar alguém, para chamar por alguém. Então, é lógico que esse termo ele vai mudar muito de acordo com o grau de intimidade que você tem com o seu destinatário. Então, se você tem intimidade, você pode falar você, querido, né? Se você não tem intimidade, você geralmente vai utilizar pronomes de tratamento que são mais formais.
Então, Vossa Senhoria, o senhor, a senhora, tá? Aí depois você vai colocar o quê? A contextualização, a socialização, a referência ao texto base. Se de repente você lê um artigo científico e gostou daquele artigo e tem uma dúvida, pronto, é o seu texto base, aquele artigo, né? E aí, qual é o objetivo da carta? O objetivo é tirar uma dúvida? É explicar algo mais? É fazer uma pergunta? É de repente você acrescentar algo que você viu? Então, assim, tem várias situações que você pode utilizar. Depois você vai colocar, mais uma vez, a explicação, né? Depois uma comprovação. Depois você vai retomar o seu vocativo, que é a forma como você se referiu à pessoa. Depois, a expectativa ou perspectiva de que a pessoa responda ou não. A despedida e a assinatura. Parece difícil, mas não é não. Na prática é bem mais fácil. Olhem aqui um modelo. Nem tem todos os itens e também não é obrigatório que se tenha, né? Você, na verdade, pode selecionar os principais. E aí nós temos um exemplo. A carta do leitor, Maringá, 18 de julho de 2016. Observe que já começou com local e data, tá? Prezada Ana Holanda, editora da revista Vida Simples. Aí é o vocativo, gente. Que é porque, na verdade, a minha carta ela vai ser destinada a Ana, tá? Então, eu usei o vocativo aí prezada, provavelmente porque a pessoa tem uma certa intimidade, né? Prezar significa gostar. Você pode usar senhora, vossa senhoria, vai depender do grau de intimidade que você tem com a pessoa. Se não tiver nenhum tipo de intimidade, então, automaticamente você vai ser mais formal. E aí eles põem, li o artigo pelos seus olhos eu vejo, publicado na revista editada pela senhora, e não posso deixar de manifestar minha concordância com as ideias nele expostas. Então, observe que o leitor aí em questão, ele escreveu para a revista para falar do artigo pelos seus olhos eu vejo e dizer que ele concorda com o artigo, ele concorda com as ideias apresentadas. E aí ele expõe também a importância desse artigo para ele, o que ele achou de importante, tá? É lógico que foi a opinião dele. Você pode falar justamente o contrário também, você pode discordar de algo e explicar por que você discorda. Então, assim, é algo que é particular, mas é sempre baseado em um outro texto. Baseando-se, na verdade, nisso aí que a gente acabou de falar, você vai fazer uma atividade no seu módulo de produção textual, na página 20, e a atividade vai ser a seguinte: você vai escolher uma notícia ou uma reportagem que te chame a atenção. Pode ser qualquer notícia, qualquer reportagem. E aí você vai escrever uma carta do leitor, como aquela que nós vimos agora, ó, o exemplo aqui da carta. E nesta carta, você vai expressar a sua opinião sobre o que foi publicado nessa reportagem ou nessa notícia. Você vai poder concordar, você vai poder discordar, você vai poder expor argumentos, você vai poder perguntar, vai ficar a seu critério, tá? Agora você vai se referir a alguma notícia ou alguma reportagem. E de qualquer forma, ou concordando ou discordando, mas de qualquer maneira você vai expor, você vai mostrar a reportagem, vai citá-la, né? Vai destacar aí a reportagem tal, no dia tal, aconteceu isso e isso, e eu gostei por isso e isso. Ou então o contrário, eu não gostei por isso e isso. Eu fiquei com dúvida disso, eu queria questionar sobre isso. Então você vai escolher. E aí você vai escolher a reportagem, vai escolher ou a notícia e vai fazer a sua carta do leitor abordando o assunto escolhido, tá certo? Façam a atividade, mandem para mim através do e-mail carlasoares.jc@hotmail.com, tá? E qualquer dúvida também entre em contato através do e-mail, quem não conseguir entrar em contato através da plataforma. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo encontro.